Olha, entender os próprios sinais de fertilidade é como ter um mapa secreto do corpo. É uma ferramenta, assim, super poderosa, mas a verdade é que a maioria de nós nunca aprendeu a decifrar esse mapa. Então, nesta análise, a gente vai finalmente traduzir essa linguagem. E essa é a grande pergunta que fica, né? Para quem tá tentando engravidar, essa incerteza pode ser muito frustrante. E se o corpo já estivesse dando todas as pistas, mas ninguém nunca ensinou a gente a olhar para o lugar certo? Apenas 5 a 6 dias. Essa é a janela de oportunidade a cada ciclo, menos de uma semana. Isso deixa muito claro que, mais do que qualquer outra coisa, o timing é a peça central de todo esse quebra-cabeça. Então a nossa jornada vai ser bem clara. A gente começa entendendo por que o timing é tudo. Depois, vamos decifrar as pistas que o corpo dá no início, focar nos sinais mais confiáveis e, no fim, juntar tudo para montar um mapa de fertilidade bem pessoal. Ok, o problema geralmente começa aqui. Muita gente confia em aplicativos que trabalham com médias, com estatísticas. Só que cada corpo é único. A grande virada de chave é perceber que o nosso corpo fornece dados personalizados em tempo real e com uma precisão que, sinceramente, nenhum algoritmo consegue igualar. E este é o ponto central. Muitas vezes, acertar o timing é exatamente a peça que faltava. A questão, na maioria das vezes, não é se, mas sim quando. Agora, vamos começar a decodificar 10 sinais, como se fosse uma contagem regressiva para a ovulação. Vamos começar pelos mais sutis, sabe? Aqueles sussurros que o corpo envia antes de começar a falar mais alto. Aqui a gente vê como tudo está conectado. O aumento do estrogênio e do hormônio LH antes da ovulação é o que dispara essas respostas. O aumento do desejo sexual, pura biologia trabalhando a nosso favor. A sensibilidade nos seios, um leve inchaço, são os primeiros sinais de que a maré hormonal está mudando. E as pistas não param por aí, não. A temperatura basal do corpo, por exemplo, ela sobe depois da ovulação, o que serve como uma confirmação. Algumas pessoas sentem aquela pontadinha no meio do ciclo, enquanto outras notam um pico de energia, de bom humor. É o corpo se preparando e dando mais dados para o nosso mapa. E essa dor tem até nome, Mittelschmerz. Pode parecer um nome estranho, mas é um sinal físico bem real que algumas pessoas sentem todo o ciclo. É basicamente a pequena irritação que o rompimento do folículo causa. Quem sente isso está recebendo um aviso bem claro do corpo, tipo, ei, tá acontecendo agora. Bom, agora que a gente já ouviu os sussurros, vamos para os gritos. Estes são os indicadores mais poderosos, os mais concretos. Eles exigem um pouquinho mais de atenção, mas a clareza que eles oferecem não tem preço. Esses 3 aqui são muito fortes. A posição do colo do útero muda completamente. Ele fica mais alto e macio. Os sentidos ficam mais aguçados. É um truque da biologia para aumentar a atração. E o teste de LH, bom, esse é a confirmação bioquímica. Um resultado positivo diz que a ovulação deve acontecer em 24 a 36 horas. É um aviso impossível de ignorar. Mas olha, entre todos esses sinais, tem um que é o rei. É o mais acessível, é de graça e é o mais confiável para prever que a ovulação está chegando. É ele, o muco cervical fértil. A analogia da clara de ovo crua é simplesmente perfeita. Ele fica transparente, escorregadio e estica entre os dedos. A função biológica dele é criar um ambiente perfeito para os espermatozoides. A presença desse tipo de muco é um sinal claro de que a ovulação está muito, muito próxima. Bom, a gente listou vários sinais, mas o verdadeiro poder não está em observar cada um isoladamente, está em entender como eles se conectam para contar uma história. Então, vamos ver como essa narrativa se constrói no dia a dia. E esse sistema tem nome, viu? É o Método de Reconhecimento da Fertilidade, ou FEM. É exatamente essa prática de combinar os sinais para pintar um quadro completo do ciclo. E isso não é adivinhação, é ciência pessoal, baseada na observação do próprio corpo. O processo é bem simples e lógico. Primeiro passo, observar e anotar. Todo dia. Com o tempo, e aqui a paciência é fundamental, os padrões começam a aparecer. E com os dados de alguns ciclos na mão, a interpretação e a previsão da janela fértil ficam cada vez mais confiáveis. E esse gráfico ilustra de forma brilhante como funciona na prática. Olha só como os dados se conectam. No dia 13, o muco fica fértil. No dia 14, ele chega no auge da qualidade e o teste de LH dá positivo. Aí no dia 15, a temperatura sobe, confirmando que a ovulação provavelmente aconteceu. Tudo junto conta uma história bem clara. Agora, vamos para a parte prática. Como é que a gente transforma todo esse conhecimento numa rotina simples e, ao mesmo tempo, super poderosa?
A chave é a consistência. Deixar tudo à mão ao acordar facilita muito. Medir a temperatura, observar o muco. Em pouco tempo, esse ritual rapidinho de 3 minutos vai fornecer as informações mais valiosas sobre o corpo. E aqui está um resumo visual de tudo que a gente conversou. Do sinal número 1, o mais importante, que é o muco cervical, até os sinais mais sutis, como o aumento da libido, todos eles juntos é que formam o nosso mapa de fertilidade pessoal. E a principal lição é esta: aplicativos usam a média de milhares de pessoas. Este mapa aqui é baseado em uma só pessoa. E é isso que tira o processo da dependência da adivinhação e coloca o controle nas mãos de quem tem as informações reais para tomar as decisões. Fica aqui uma reflexão final, então. E se o maior avanço tecnológico para entender a fertilidade não for um aplicativo novo, mas sim a sabedoria antiga de escutar o que o nosso próprio corpo já está dizendo?